Bom, boa tarde a todos. Eu me chamo Leonardo e eu vim agora fazer a introdução do meu trabalho de biologia. Então, antes de existir a tipagem sanguínea, as transfusões de sangue era praticamente uma aposta, né? Muitas vezes os médicos tentavam salvar vidas, mas não tinham ideia, não tinham conhecimento, né, de que existiam diferentes tipos de sangue. Então, em vez de ajudar, o sangue doado podia ser rejeitado pelo organismo e causar a morte do paciente. É importante lembrar que naquela época a medicina ainda era muito experimental, e o que hoje parece óbvio, antes era um grande mistério. Se hoje alguém sofre um acidente, por exemplo, essa pessoa pode receber uma transfusão segura em minutos, mas no passado isso era um enorme risco. Esse cenário só começou a mudar quando os cientistas começaram a estudar realmente sobre esses tipos de sangue e descobriram que o sangue não era igual para todo mundo. E é justamente sobre a primeira grande descoberta nesse campo que eu e os meus colegas vamos falar agora. Como já foi falado, a virada de chave aconteceu com uma descoberta científica. Em 1900, o médico austríaco Karl Landsteiner percebeu que ao misturar o sangue das pessoas diferentes, às vezes acontecia uma reação chamada aglutinação, que podia ser fatal. Então ele classificou os tipos sanguíneos em A, B, AB e O, criando um sistema chamado ABO. Essa descoberta foi tão importante que Landsteiner recebeu o Prêmio Nobel de Medicina em 1930. Para ter a ideia da importância, até hoje esse sistema é usado em transfusões. Por exemplo, o tipo O pode doar para qualquer outro, só que o AB é receptora universal. Mas além do sistema ABO, existe também outro fator muito importante no sangue, e é sobre ele que vamos falar a seguir. Bom, agora dando continuidade, eu vou falar sobre o fator RH. Em 1940, o próprio Karl Landsteiner, junto com Alexander Wiener, descreveu o fator RH. Ele pode ser positivo ou negativo. E parece um detalhe pequeno, mas ele faz toda a diferença. Um dos casos mais conhecidos é na gestação, quando a mãe ela tem um sangue RH negativo e o bebê tem um sangue RH positivo. Pode acontecer uma incompatibilidade grave, porque o corpo da mãe ele produz anticorpos, ele pode produzir anticorpos contra o bebê. Hoje isso é controlado com exames e medicamentos, mas na época era algo que colocava muitas vidas em risco, porque não tinha tanta pesquisa, tantas coisas como hoje em dia. E além da gravidez, o fator RH também é essencial em transfusões e em bancos de sangue, garantindo que a pessoa receba um sangue compatível ao dela. E aí, agora que a gente entende esses dois principais sistemas, a gente vai ver como a tipagem sanguínea ela é usada na prática. Bom, eu vou falar um pouco da utilização da tipagem sanguínea. Como mencionado, a tipagem sanguínea ela revolucionou a medicina. Hoje ela é usada em várias situações, em transfusões de emergência, em cirurgias complexas, no funcionamento dos bancos de sangue e até em investigações de paternidade. Antes mesmo do DNA se popularizar, para dar um exemplo prático, em um acidente de trânsito, a pessoa pode perder muito sangue. Só é possível salvar essa vida rapidamente porque já existe conhecimento sobre a compatibilidade sanguínea e porque os hospitais mantêm estoques organizados por tipo. Ou seja, a tipagem ela não é apenas um detalhe técnico, mas um fator que garante a segurança e eficácia em quase toda a medicina moderna. E para entender o tamanho dessa mudança, vale lembrar como eram as coisas antes dessas descobertas. Antes do sistema ABO e do fator RH, as transfusões de sangue eram extremamente arriscadas. Muitos médicos não entendiam por que um paciente, após receber um sangue, melhorava e outros pacientes morriam na mesma condição. Era um verdadeiro mistério, porque não tinha um estudo, não tinha como comprovar o porquê realmente acontecia aquilo. Essa falta de conhecimento limitava muito o avanço da medicina e atrasava bastante, porque procedimentos, cirurgias eram extremamente arriscadas, porque colocaria a vida de pessoas em risco. Hoje em dia parece muito fácil e básico falar de tipagem sanguínea, mas é uma descoberta que realmente revolucionou. Algo que antes era muito
perigoso, hoje em dia é algo mais seguro, salvando a vida de milhões de pessoas ao longo do tempo. Ao longo desse vídeo, a gente pôde observar que a tipagem sanguínea não só mudou a história da medicina, mas continua sendo muito fundamental no dia a dia, podendo solucionar acidentes até fazendo cirurgias mais complexas. Portanto, a tipagem sanguínea realmente ajudou e mudou a vida do ser humano.